Depois de inúmeras pragas lançadas sobre o Egito, Moisés recebe uma importante mensagem do Senhor. Ele anuncia que haverá mais uma última praga, capaz de convencer o faraó a libertar o povo de Israel. Aquela seria a praga definitiva, a mais impactante de todas, e após ela, o Egito finalmente soltaria os escravos e os expulsaria de suas terras. Moisés, portanto, deveria preparar o povo para esse momento. Para isso, ele receberá instruções específicas do Senhor. Era preciso que cada homem e mulher israelita pedisse a seus vizinhos egípcios por joias de prata e de ouro. Esse não era um pedido qualquer, mas uma forma de garantir que os israelitas saíssem do Egito com riquezas. Era o início de um novo capítulo para aquele povo, que se preparava para deixar para trás anos de servidão. Assim, Moisés organiza-se para anunciar ao povo essas ordens. Ele fala aos ouvidos de cada homem e mulher, orientando-os quanto ao pedido que deveriam fazer aos seus vizinhos. Era uma tarefa delicada, mas necessária para o futuro dos israelitas. A expectativa pairava no ar, e os israelitas sentiam que algo grande estava prestes a acontecer. Havia uma sensação de esperança e ansiedade pelos desdobramentos das ordens do Senhor. Com fé e determinação, eles se preparavam para seguir as instruções. Enquanto isso, o Egito continuava a enfrentar as consequências das pragas anteriores, e o faraó, relutantemente endurecido, estava prestes a experimentar a próxima e inevitável praga. Moisés sabia que seria decisiva, e que finalmente viriam sua liberdade acenando no horizonte. Com essas joias nas mãos, os israelitas partiriam rumo a uma nova terra. Eles poderiam construir seu futuro longe dos grilhões egípcios. A libertação estava a apenas uma praga de distância, e Moisés lideraria seu povo nessa jornada de esperança e liberdade. Na vasta extensão do deserto, sob um sol abrasador, caminhava o povo de Israel em busca da terra prometida. Liderados por Moisés, eles encaravam dias e noites de incertezas, temores e esperança. Moisés não era um homem comum aos olhos do povo egípcio. Criado na corte de Faraó, ele carregava a sabedoria e educação da realeza. Sua figura era admirada entre israelitas e egípcios, inspirando respeito e reverência. Quando o Senhor decidiu liberar os israelitas da escravidão, dotou Moisés de uma graça especial. Essa presença magnética fazia os egípcios verem Moisés sob uma luz favorável, tornando-o símbolo de esperança e autoridade. Durante a opressão, o povo sabia que Moisés estava em uma missão divina. O Senhor conectou corações, instigando compaixão nos egípcios, que viam os hebreus como dignos de liberdade e direitos. A cada praga anunciada, a figura de Moisés crescia. Ficava claro que ele era o escolhido para conduzir o povo à redenção. O coração de Faraó endurecia, mas a admiração por Moisés aumentava. No êxodo inevitável, os egípcios demonstraram benevolência, fornecendo aos israelitas mais do que pediram. A presença de Moisés transformou uma relação opressiva em entendimento humano. Sob a orientação de Moisés, o povo partiu, carregando riquezas e um legado de fé e resiliência. Era o início de uma nova era, com Moisés na vanguarda, liderando com humildade que aumentava sua grandeza moral e espiritual. Em uma noite silenciosa, enquanto o véu da escuridão se estendia sobre o Egito, Moisés, um homem de visão e fé, enfrentou o poderoso faraó com uma mensagem avassaladora. Assim diz o Senhor, proclamou ele com confiança inabalável, à meia-noite, eu atravessarei o Egito. Naquele momento, a quietude da sala palaciana parecia ficar mais intensa, como se o tempo tivesse parado para escutar aquelas palavras de juízo. Moisés, com seus cabelos brancos e postura serena, encarou Faraó, ciente do peso de sua mensagem. O faraó, acostumado aos bajuladores e discursos de glória, perdeu por um aniversário breve o brilho arrogante dos governantes. Mas sua descrença e orgulho foram imediatamente restaurados, pois não acreditava que algo ou alguém pudesse tocar em sua família ou reino invencível. À meia-noite, continuou Moisés com voz firme, todos os primogênitos na terra do Egito morrerão. O coração dos ouvintes tremeu. Desde o primogênito do próprio faraó, até o primogênito da mais humilde serva, e até os primogênitos dos animais. Os murmúrios de descrença ecoaram nos corredores do palácio.
mas Moisés permaneceu inabalável, sabendo que estava transmitindo as palavras do divino. Nesse contexto sombrio, o tempo se tornou uma ampulheta para aqueles que escutaram. Faraó, apesar do temor nascido das palavras de Moisés, ainda estava decidido a não ceder, acreditando que seu poder poderia desafiar o impossível. Ele dispensou Moisés com um aceno de mão, subestimando o poder daquela noite que se aproximava. Enquanto Moisés se retirava, uma corrente de ansiedade começou a varrer o Egito, como um vento frio que precede a tempestade. As famílias se reuniram em silêncio, alguns em oração, outros em esperança tensa, esperando pelo inevitável. À medida que a meia-noite se aproximava, a tensão tornou-se palpável. E quando finalmente o sino invisível da hora soou, um silêncio mortal caiu sobre o Egito, quebrado apenas pelo lamento de sofrimento e perda que rapidamente se espalhou. No dia seguinte, Faraó encontrou seu palácio vazado por uma dor que ele nunca considerou possível. E naquele momento, ele soube que o Deus de Moisés não era apenas uma lenda distante, mas uma força real capaz de dobrar mesmo o orgulho dos mais poderosos. Assim, com um coração pesado, ele finalmente abriu mão de seu orgulho, permitindo que Moisés e seu povo partissem, levando consigo uma história de libertação e fé que seria contada através das gerações. Na antiga terra do Egito, sob o governo de um faraó implacável, levantou-se um grande clamor que jamais havia sido ouvido. Este clamor não era de alegria ou celebração, mas de desespero e sofrimento. Plenamente anunciado, veio pelo próprio líder dos filhos de Israel, Moisés, que servia como mensageiro de Deus. Era chegado o tempo de libertação para o povo de Israel, escravizado e oprimido por gerações. Moisés, com seu manto surrado e cajado em mãos, tentava em vão convencer o faraó da urgência divina. Mas o coração do faraó permanecia endurecido, impermeável a súplicas e pragas. Ainda assim, Moisés declarou com autoridade inabalável que um grande clamor haveria de varrer todo o Egito como nunca se ouvirá antes, nem se ouviria novamente. O caos previsto se desdobrou em plena noite escura, onde apenas o choro e os lamentos enchiam o ar de um Egito quebrantado. Uma praga terrível atingiu os primogênitos, tanto nos palácios de marfim quanto nas casas de barro. Contudo, o que causava maior espanto não era apenas a calamidade em si, mas a ausência de qualquer dano entre os filhos de Israel. Nenhum cão entre eles havia levantado a língua, nem contra homem, nem contra animal. Era como se uma cortina invisível protegesse o povo, uma divisão inequívoca mostrada por Deus entre os egípcios e os israelenses. Com o rosto desfigurado pela dor e humildade, os servos do faraó finalmente desceram até Moisés. O orgulho de outrora convertia-se em súplica, e eles se inclinavam diante daquele simples pastor com uma nova reverência. Sai-tu, diziam, e todo o povo que te segue. Moisés, com um olhar firme, enxergava o cumprimento das promessas de libertação. Nunca antes um espetáculo de misericórdia e justiça tão explícito havia tomado forma. Na manhã seguinte, a cidade acordou sobressaltada. O amanhecer trouxe uma nova realidade. Os israelenses, finalmente libertados, coletaram seus pertences e seus corações renovados pela graça, e começaram sua jornada para além do domínio egípcio. Enquanto caminhavam, o Egito permanecia para trás, envolto em seu clamor, enquanto Moisés liderava o seu povo para um capítulo no qual o Senhor haveria de mostrar seu poder e proteção indeléveis. Moisés estava cansado, a espera já durava muito tempo, e a liberdade dos hebreus parecia cada vez mais distante. Faraó, firme em seu trono, continuava a desafiar o poder do Senhor, mesmo após tantos sinais e maravilhas. Havia uma sombra de inquietude no ar, um estremecimento que não era apenas das pessoas, mas também da própria terra do Egito. Moisés saiu da presença de Faraó ardendo em ira. Era uma emoção potente, mas não desprovida de propósito. Seu coração estava pleno de determinação. Ele sabia que a libertação estava próxima, mas também sabia que o caminho até lá não seria fácil. Faraó, obstinado, ignorava os avisos e continuava a endurecer o coração, mesmo diante das maravilhas. Por que ele não nos ouve? Moisés se questionava enquanto caminhava pelas ruas, mergulhado em seus pensamentos. Ao seu lado, Arão mantinha a calma, sua presença era um pilar de força e fé.
Eles tinham um objetivo, uma missão maior: a liberdade. As pragas devastavam o Egito, cada uma mais intensa que a anterior. Mas ao invés de se render, Faraó erguia ainda mais muralhas ao redor de seu coração. O Senhor já havia avisado a Moisés. Ele sabia que Faraó não ouviria, não por falta de milagres. Finalmente, quando a última praga cumprisse seu propósito, quando a noite cobrisse a terra, todos sabiam que seria um momento decisivo. Faraó se renderia e os filhos de Israel caminhariam para sua liberdade com Moisés na liderança. No íntimo de Moisés, a ira se transformava em esperança, uma esperança incandescente que alimentava sua alma e seus pés para continuar sua jornada. O Egito estava prestes a se desfazer, mas a promessa do Senhor era firme como uma rocha. Moisés estava pronto para cruzar os mares, conduzir seu povo para o horizonte da liberdade e testemunhar o cumprimento de uma promessa que jamais poderia ser quebrada.